podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Fazia tempo que não rolava um episódio da área de biológicas aqui no podcast, então problema resolvido, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um curso que aparece com frequência no topo das listas dos mais concorridos nos vestibulares, e eu tô falando de biomedicina. Quem tá aqui comigo é a Mariane Klein, que é biomédica, e a Rafaela Aparecida, que acabou de se formar no curso de biomedicina. Bem-vinda, Mariane. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de biomedicina e a sua trajetória profissional desde então. Olá, Oscar. Obrigada pelo convite. Olá, Rafaela. Bom, a biomedicina entrou na minha vida no ensino médio. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. E eu adorava questões de saúde, questões humanas, assim. Então, eu sempre queria saber da doença, o que causa, por que causa, como que trata, o que acontece na célula, no corpo humano, e sempre muito focada no humano. Então, todo mundo falava, vai fazer medicina, por que você não faz medicina? Mas eu nunca gostei dessa coisa de ter que pensar em lidar com o paciente, de tratar alguém. Eu sou das pessoas que quando vê alguém passando mal, eu passo mal junto. Então, assim, não dava certo essa questão de eu ter que lidar com alguém passando mal, mas eu queria saber por que a pessoa estava passando mal e como que eu podia ajudar aquela pessoa no tratamento, mas sem lidar diretamente com ela. Até que um dia eu falei exatamente isso para uma pessoa, ela falou assim, por que você não faz biomedicina? E eu nunca tinha ouvido falar do curso. Então a pessoa não falou, faz biomedicina, você vai estudar tudo isso que você me falou, sem ter que lidar com o paciente. Então foi onde que eu fui buscar mais sobre o curso, identificar, vi que todas as áreas básicas da saúde são contempladas. Eu não queria fazer biologia porque eu não gosto de animais e plantas, então eu não queria estudar essa parte, eu queria estudar o corpo humano, o ser humano. Então foi onde que eu me encontrei no curso, assim, eu adorei muito fazer o curso, me deu uma base super boa biológica. Passei por várias áreas durante a faculdade, a gente vai se encontrando, mas eu me encontrei com a farmacologia. Então, o meu mestrado, meu doutorado e o pós-doc foram voltados para a farmacologia. E recentemente, agora, então, faz cerca de uns 9 meses, eu estou trabalhando numa empresa privada que faz a importação de insumos para a produção de medicamentos no Brasil. Então, eu trabalho ainda com a ciência, analisando artigos, vendo os aspectos clínicos desses medicamentos para trabalhar aqui no Brasil. E você, Rafaela? Conta aí pra gente como você foi parar no curso de biomedicina. Então, a minha história é muito parecida com a da Mariane, muito mesmo. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, e aí vem aquele negócio de vestibular, e você não sabe o que você faz, todo mundo dá aquele negócio de faculdade. E eu sempre gostei muito de biologia, só que eu também não gosto de animais e plantas. E eu sempre gostei da parte de doenças, de corpo humano. Nossa, eu lembro que eu amava essa parte, assim, na aula de biologia e ciências, né? Aí eu segui uma menina na época que ela tinha um canal no YouTube e ela fazia biomedicina. E aí eu falei assim, nossa, gente, que interessante, né? Eu comecei a ver o que ela estudava e eu vi que era muito focado nisso. Aí eu lembro que eu tava na aula de história, meu professor falou, o que vocês vão prestar, não sei o quê. Daí eu fui lá super convincente, falando, eu vou fazer biomedicina. Ninguém sabia, todo mundo ficou tipo assim, nossa, o que essa menina vai fazer? Eu também não faria medicina, porque eu particularmente não gosto muito de ter o contato direto com o paciente, sabe? Por exemplo, ali no laboratório, você sozinha, suas vidrarias, suas amostras ali, sabe? Eu acho uma paz, para mim é terapêutico. Fiz a faculdade, aí eu tive meu estágio obrigatório, que foi em biologia molecular, então eu sou habilitada em biologia molecular. Aí eu fiz o meu estágio não obrigatório no Hemocentro da Unicamp, então também vi toda a parte de hemoterapia, transfusão sanguínea, que eu também sou apaixonada. Assim que eu saí, né, me formei em dezembro, eu tive a oportunidade de trabalhar com análises toxicológicas, então eu fazia análise de drogas de abuso, né, fazia a extração de DNA do cabelo, e atualmente eu trabalho com patologia animal. Então, assim, totalmente diferente também, no setor de sorologia, então eu faço teste de ELISA, trabalho mais com a parte de imunodiagnóstico, e eu pesquiso patologias animais e zoonoses em geral, então
É outra área aí que muita gente também nem imagina que biomédico pode trabalhar. Eu me encontrei, assim, no curso, eu acho que tudo que eu realmente sempre gostei da parte de pesquisa, de entender, eu sou muito curiosa, né. Hoje eu falo, eu não faria nada, assim, além da biomedicina. Por ser um curso que tem algumas semelhanças com medicina, biologia, farmácia, né? Muita gente acaba se confundindo em relação ao que o curso de biomedicina oferece e também na questão do que faz o profissional dessa área. Então, né, para esclarecer essa dúvida, para quem está pensando em cursar biomedicina, como vocês explicariam, resumidamente, o que pode fazer um profissional dessa área? Olha, então, a biomedicina, normalmente, ela é muito conhecida devido à estética, né. Posso dizer que é a maior área, assim, da biomedicina atualmente. Mas a gente tem mais de 35 habilitações, né, na biomedicina, então, assim, você pode trabalhar desde análises clínicas, eu falo por experiência, minha família acha que biomédico só analisa fezes e urina e sangue, essas coisas, entendeu. E eu falo assim: "Gente, a biomedicina, ela é muito além das análises clínicas", apesar de eu amar análises clínicas, eu adoro. Tem análise ambiental, tem imagem, pode trabalhar com tomografia, ressonância magnética, farmacologia, como a Mariane, tem agora algumas áreas novas como neurofisiologia, fisiologia do esporte. A reprodução assistida é uma área que o biomédico pode atuar também, é uma coisa que eu lembrei agora. Estou formada faz um pouco mais de 10 anos, mas o foco do curso que eu fiz na época era realmente a pesquisa, era você ser pesquisador, cientista, docente dentro dessas amplas áreas que a Rafaela mencionou. Teve uma explosão de cursos de biomedicina e o foco desses cursos mudaram um pouco, então não são todos eles mais que são voltados para pesquisa. As universidades públicas, eles eram mais voltados para pesquisa, ensino e docência, e as universidades particulares, então, tinham essas habilitações mais focadas em análises clínicas e estética. Fiz faculdade particular e continuo, assim, mais ou menos nessa vibe também. Eu vejo que particular, ela já é mais voltada para o mercado de trabalho ali, privatizado e tal. Primeiros dias de aula, o professor: "Ai, que você quer fazer depois da faculdade, não sei o quê". E eu lembro que era metade da sala, ou até mais, estética, e a outra metade que é perícia, e eu tô nessa nessa turma aí. Apesar de eu gostar, eu amo pesquisa, mas ainda meu sonho de vida é ser perita criminal, então eu ainda tô nesse sonho aí. Então, muita gente, assim, que eu vejo trabalhando em laboratório, muita gente trabalhando com estética, no geral é isso, mestrado, olha, que eu sei da minha turma, 1, 2 pessoas no máximo. Que eu falo, a biomedicina ela é muito ampla, né, eu acho que se a pessoa gosta, assim, dessa área, assim, de ciência, alguma coisa vai se encontrar, tenho certeza. Muita gente tem dificuldade mesmo de reconhecer o que o biomédico faz, mas a gente pode atuar em diversos campos dentro da área da saúde. E tem muitas matérias em comum com outros cursos de biológicas? Como que é? A base da biomedicina, os 2 primeiros anos de curso, até o terceiro ano, dependendo de algumas disciplinas, as áreas básicas de biologia celular, bioquímica, farmacologia, parasito, epidêmio, estatística, é muito similar à medicina. Todas essas disciplinas são bastante comuns a diversos cursos dentro da área da saúde. Por exemplo, enfermagem, farmácia, até algumas matérias de psicologia são incomuns, né, anatomia, fisiologia, histologia, biologia celular. Para os últimos anos começa a ser, na casa da biomedicina, seria ali parte mais clínica, laboratório, né, e aí conforme o curso vai mudando, mas o básico é bem parecido mesmo. Primeiros anos de faculdade ali, como eu estava me adaptando, foi bem difícil, ainda mais matéria, assim, anatomia, fisiologia, que são muitas matérias, era muito conteúdo, anatomia é muito decoreba, né, então você tem que decorar muita coisa, era tipo: "Ai, a prova vai cair, sei lá, 5 sistemas diferentes", ficava toda perdida. Aí quando chegou nas matérias clínicas ali no terceiro ano, assim, apesar das matérias serem mais aprofundadas, um pouco mais difíceis, né, mas como eu já tinha meu método, eu sabia como que estudava e tal, eu acho que eu me dei melhor. No meu trabalho hoje tem pessoas que são médicos veterinários, farmacêuticos, biólogos, tem biomédico, pessoal da área da saúde, assim, tem bastante, então a gente tem essa interface grande com as outras áreas. Vocês comentaram que muitos profissionais de biomedicina acabam atuando em laboratórios. Levando isso em conta, qual que é a importância de uma faculdade de biomedicina contar com uma boa estrutura de laboratórios? Para ajudar, né, na formação das futuras biomédicas e biomédicos. Isso faz muita diferença? A minha faculdade,
Apesar de ser particular, obviamente tinha muitas coisas, mas também tinha muita coisa que não tinha. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, até para dica pro pessoal que pretende fazer biomedicina, faz estágio. O máximo, se você conseguir fazer estágio, assim, primeiro, segundo semestre, que seja, para você ter um contato. Porque, assim, apesar da faculdade, por exemplo, na minha, acho que na primeira semana a gente já teve aula prática, então, assim, a gente já teve aquele contato com o laboratório. Minhas aulas de anatomia foi com cadáver de verdade, algumas faculdades hoje usam bonecos, né? Então, assim, eu tive o contato com o laboratório, mas, assim, aula prática é meio rápido. Então, assim, às vezes é 1 horinha de aula prática, que é uma coisa que acontecia na minha faculdade, pelo menos. Eu nunca tive, assim, aquele negócio de você saber a técnica do início ao fim. Técnicos de laboratórios faziam tudo pra gente, ali centrifugava a amostra, aí dava a amostra, a gente analisava. Aí, por exemplo, micro, aí deixa na estufa. Era tudo, eles se faziam, tipo, meio de cultura, tudo. Então, assim, a parte ali, desde o início, eu nunca tinha feito. Então, a gente não fazia tanto essa parte do laboratório de bancada mesmo. E eu acho que eu só tive esse contato depois que eu entrei no mercado de trabalho, fui fazer estágio. Igual, eu já vi muita gente que se formou, a pessoa, sei lá, não sabe o que é uma centrífuga direito, porque na faculdade não tem tanto contato. Então, se sua faculdade não tem essa estrutura, né, legal para você ter o contato, eu acho que o estágio, assim, você ter o contato ali direto é muito bom para você aprender. Não vai achando que você vai sair da faculdade sabendo tudo, que você não vai. A gente fala sempre a universidade pública, a gente sabe da falta de recursos. A gente não era nada de última geração, com certeza, se você fosse para um outro laboratório, ia ter um negócio de ponta, ia ter uma centrífuga que faz em meia hora um negócio que a gente ficava esperando overnight, do dia para noite, para acontecer, mas acontecia. E dava tudo certo, né? Tudo acontecia do melhor jeito possível. Esse jogo de cintura de como fazer pesquisa no Brasil com a escassez de recursos que a gente tem foi muito importante. E, Rafaela, sobre essa dica que você acabou de dar, né, de tentar arrumar estágio o quanto antes, tem bastante vaga de estágio? É fácil encontrar ou é meio complicadinho? Fácil, não é. Mas é aquela coisa, o que eu falo, depende, acho que muito da realidade de cada um. Que é uma coisa que eu vejo muito na Unicamp, por exemplo. Na Unicamp tem inúmeros laboratórios, né? E eles pegam muito estagiário, só que sem remuneração. Se o estudante tiver a oportunidade de trabalhar de graça, ótimo. Eu acho que seria muito mais fácil, sim. Você consegue o estágio, sem dúvidas, muito mais fácil. E é isso, tentar, assim, desde o primeiro semestre tentar, vai nos laboratórios da sua cidade. E é literalmente a humilhação de você bater de porta em porta e falar, por favor, me dá estágio. Eu tive que fazer basicamente isso, porque assim, eu tava desesperada, fiquei assim, meu Deus, eu preciso de um estágio. E tentar de alguma forma, sabe? Não é fácil, eu falo por experiência própria, mas dá certo. Saía de casa 5 da manhã e voltava 8 horas da noite. Chegava do trabalho 8 horas, ia pra faculdade, chegava 11 horas. Essa era a minha realidade. E é aquela coisa, você chega em casa, você não sabe se você toma banho, se você janta, tudo você não sabe, você não tem tempo pra nada. Um era remunerado, que era no Hemocentro, então eu recebia, e o outro eu não recebia. Então, ok, conseguia levar. Quem quer fazer pesquisa, estágio docência no Brasil, tem que ter isso em mente, que em algum momento da sua vida você vai trabalhar de graça. Seja fazendo estágio para conseguir as horas, ou enquanto você vai fazer o mestrado e espera a sua bolsa sair ou não sair, você quer dar andamento na sua pesquisa, você vai. Então, assim, é muito triste eu ter que vir aqui falar isso para você, mas é a realidade. Então, assim, acostume-se em trabalhar alguns momentos da sua vida não remunerados. Infelizmente, é o jeito que as coisas com a ciência e pesquisa e docência toca no Brasil hoje em dia. Não tem bolsa para todo mundo, não tem remuneração para todo mundo e você precisa da experiência. Mariane, você que tem muita experiência na área da pesquisa, né? O que você acha que é importante as pessoas que estão pensando em seguir essa trajetória levarem em consideração? Quais são os desafios também, né, para quem quer fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, assim como você fez? Todo mundo que faz doutorado no Brasil hoje em dia não vai conseguir uma posição na academia para ser docente e dar aula, principalmente numa universidade pública, se você quiser fazer pesquisa, que é onde está a pesquisa no Brasil hoje, infelizmente. Então, uma coisa que eu falaria para a pessoa é ter isso, esse conhecimento de que, se você quiser fazer pesquisa, provavelmente no seu caminho você vai ter que estar disposto a passar algum tempo fora do país, buscar isso, seja por jeito de fomento, conhecer pessoas para melhorar a sua bagagem, né? Para poder voltar, e se você quiser voltar, prestar um concurso.
para você ser docente, fazer pesquisa no Brasil, dentro da universidade pública, você vai ter que fazer um concurso. Aproveite tudo que você pode aprender durante essa formação. Se muna de muitos conhecimentos de diversas áreas, que com certeza isso vai fazer diferença para você depois, quando você tiver que prestar um concurso. Entre em comissões para aprender sobre administração, porque você vai ter que fazer orçamento, depois que você vai ter que trabalhar com dinheiro, você vai ter que saber pedir financiamento tanto para agências federais quanto estaduais. Então, eu acho que busque diversos tipos de experiência e não só ficar somente na sua pesquisa. Lembre de desenvolver isso também enquanto você está se desenvolvendo cientificamente. Sempre gostei da pesquisa e da docência. Inclusive, eu não falei, mas o meu estágio em biologia molecular, ele era um laboratório de pesquisa da Unicamp também. Então, assim, ali eu tive o contato com a pesquisa mesmo. Eu chegava aí no hospital da Unicamp, eu fazia coleta dos pacientes. E eu vi de perto que era uma pesquisa, sabe? Eu fiquei apaixonada. E eu também tenho muita vontade de ser professora. Então, acho que o mestrado é uma porta muito grande aí que eu quero entrar. A gente já falou de várias áreas de atuação do profissional da biomedicina, falamos de oportunidade em laboratório, estética, pesquisa, mas quais são as outras possibilidades que são menos conhecidas do público em geral? Se você não vai trabalhar especificamente em laboratório, dá para você trabalhar com alguma gestão hospitalar, com controle de qualidade, alguma coisa assim, um pouco mais administrativa, vamos dizer assim, mas ainda assim engloba um pouco de laboratório e saúde. Que eu vejo diferente de laboratório, eu tenho um amigo meu que ele trabalha em cirurgia, né? Ele trabalha com neurofisiologia transoperatória. Então, ele monitora o cérebro ali do paciente e era uma coisa bem diferente, eu nem imaginava. Eu sabia que tinha transfusão extracorpórea, né? Que é uma habilitação também, mas a neurofisiologia também entra nessa parte de cirurgia. Então, dá para você trabalhar em umas coisas diferenciadas aí. Isso é o que eu vejo, pelo menos. Igual eu, por exemplo, trabalhando com patologia animal, eu nem sabia que eu podia trabalhar com isso. E especificamente eu trabalho com avicultura. Então, assim, eu tiro sangue de galinha. Além do estágio, que a gente já discutiu bastante aqui, né? Como que tá o mercado de trabalho para quem já é formado? Tem bastante vaga aberta? O que as empresas pedem em termos de experiência, habilidades? Não é tão fácil, assim, conseguir emprego, assim. Pela minha experiência, para eu conseguir um emprego aqui na minha cidade, impossível. Aqui tem, sei lá, meia dúzia de laboratório, e é laboratório pequeno, então é aquela coisa de assim, ai, tem uma vaga, mas a vaga vai ser preenchida porque, eu conheço uma pessoa, foi indicada. Então, assim, essa vaga nem é divulgada. Por isso que eu fui para Campinas, que tem muitos laboratórios, muitos mesmo. Então, assim, eu acho que a oportunidade em Campinas é muito maior. Então, se você mora no interiorzinho igual eu, vá para uma cidade um pouquinho maior, né? LinkedIn, eu vejo que São Paulo tem muitas vagas, eu vejo. Só que uma coisa que eu percebo muito é que eles pedem muita experiência. Então, às vezes está saindo ali, igual eu sou recém-formada, eu tenho minhas experiências do estágio, só que muitas vezes você, sei lá, quer ir para uma área diferente. Por exemplo, eu trabalhei com biologia molecular, hemoterapia, mas eu nunca trabalhei com análises clínicas específico. E eu tenho muita vontade de trabalhar. Porém, toda vez que eu vejo vaga para isso, eles pedem experiência em análises clínicas. Então, assim, é muito difícil. Apesar de eu ser biomédica, você ter toda aquela gama de análises clínicas, por exemplo, é difícil, porque tudo eles pedem muita experiência, sabe? E eu acho que eles pedem muita experiência e não tá dando aquelas coisas, não, entendeu? A remuneração não tá lá, aquelas coisas. Mas uma dica que eu dou é aquela coisa. Eu acho que se você quer entrar no mercado de trabalho privado, tem que começar de baixo. Então, assim, não vai achando que você vai sair da faculdade como analista, como bam da empresa, porque você não vai. Porque ali eles pedem muita experiência e não só de estágio. Tipo, eles falam que estágio não é experiência. É o que eu falo, às vezes você vai precisar aceitar uma oportunidade de auxiliar, de técnico de laboratório, para você realmente pegar a experiência para um dia você, se for uma empresa grande, crescer ou conseguir uma vaga como analista. Mas, pelo que eu vejo, pelo menos aqui na região, não tem muitas oportunidades, e eu vejo que muita oportunidade, assim, a vaga nunca é específico para biomédico. É farmacêutico, biólogo e biomédico. Tem algumas sim, mas é difícil. Bom, e se eu te falar, então, que se você acha que eles consideram que estágio não é experiência e o mercado não considera mestrado e doutorado como experiência, a gente continua sendo visto como aluno. Então, você sai 10 anos da área da academia, você quer o emprego e continua ouvindo a mesma coisa de quem acabou de se formar, que você não tem essa experiência. Eu sinto a sua dor, eu sei como é,
porque eu passei por essa transição recentemente. Eu terminei o pós-doc o ano passado, consegui um emprego numa empresa privada hoje, mas não é fácil. Eu estou em São Paulo, aqui tem muitas mais vagas mesmo, como você mencionou, mas muitas vagas a gente nem fica sabendo, porque são por indicação. Então, a dica que eu tenho: converse com as pessoas, conheça o maior número possível de pessoas, tenta conversar com quem trabalha na empresa que você quer trabalhar. Conversa com ela, pergunta como que ela chegou lá. Estudar aquela empresa que você quer trabalhar é uma coisa muito interessante. E além da questão do estágio, por exemplo, assim, hoje tem muito mais vagas abertas em empresas como trainees. Sou apaixonada por ciência. Eu sou uma cientista, eu me considero uma cientista hoje, mas eu sou uma cientista na área privada. Fora da academia, as coisas andam muito mais rápido, a cobrança é muito diferente, mas você pode ser realizado e trabalhar com ciência mesmo não estando dentro de uma universidade. Eu acho que para nossa área, assim, de biomédico, concurso é o top, sabe? De que vai ter uma remuneração legal ali, você vai trabalhar, sei lá, 30, 40 horas semanais, vai ter uma vida mais confortável. Se você for trabalhar como um analista, que seja no laboratório, às vezes você vai ter que trabalhar muito, fazer plantão enlouquecido, assim, sábado, domingo, feriado, tudo. Então aí vai depender muito do que é o seu objetivo, sabe? E, gente, para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em entrar no curso de biomedicina? Gente, estudem inglês. É a dica que eu falo. E olha, eu falo por experiência que, assim, eu tenho muita vontade de fazer mestrado. E uma das minhas dificuldades é o inglês, porque eu nunca gostei. Eu fiz inglês quando eu era mais nova e eu era aquela pessoa que, tipo, eu ia arrastada, eu não gostava. E eu lembro do meu professor, eu tava na aula de fisiologia, ele falou assim: quem sabe falar inglês, levanta a mão. Eu acho que se uma pessoa levantou, era muito. E aí ele falou: nossa, vocês já começaram errado. Porque realmente, gente, eu acho que quando você faz um curso da área da saúde, principalmente a biomedicina, que é muito ligada à ciência, você precisa do inglês. Se você quer mestrado, e não só o mestrado, por exemplo, hoje eu trabalho com ELISA. O ELISA, ela é uma técnica que, assim, a maioria dos protocolos é tudo em inglês. Então, assim, pelo menos o básico você vai ter que saber. Beleza, pode ir ali no Google Tradutor? Pode, mas toda hora você ter que fazer isso, né? Acaba levando muito tempo. Se puder na graduação ali, faz aula no YouTube mesmo, independente, do jeito que puder, sabe? Você aprender o básico, que eu acho que vai te ajudar muito lá na frente. E é uma peça-chave mesmo da profissão, assim. Quem trabalha com ciência, quem quer fazer coisas da área da saúde, precisa conseguir ler inglês. Principalmente ler, assim, você conseguir compreender um texto que está na sua frente. Eu vejo que a maioria das vagas pede inglês. Então, assim, se você não tem inglês, você já sabe que ali você vai ter desvantagem. Faça cursos complementares, isso vai te ajudar também na faculdade, porque na minha, pelo menos, tem aquela questão de horas complementares. Tem vários cursos online, vai em congresso, vai em workshop, faça o que você puder. Tenha contato com pessoas, com biomédicos, com profissionais, principalmente a área que você pretende seguir. Então, por exemplo, eu quero perícia. O tanto de perito que eu sigo no Instagram, tanta gente que, assim, eu entro em contato, eu tô sempre ali tentando fazer cursos ali para me especializar, sabe? Eu pago, assim, alguns cursos complementares, eu acho que me ajuda muito, porque eu acho que a ciência está sempre avançando, então, às vezes fala, eu sei muito disso, sabe, vírgula. A ciência, cada dia que passa, ela muda. Ontem era uma coisa, hoje é outra. Então, assim, você tem que estar se atualizando. Então, você tentar se especializar, fazer estágio, estude, no geral, estude muito. Estude, não pare de estudar nunca. Que aí você vai voar muito na biomedicina, pode ter certeza. Seja curioso, sabe? Aproveite enquanto você está na faculdade para conhecer tudo o que você pode. Por mais que você ache que você entrou na faculdade falando assim, quero, sei lá, fazer biologia molecular e é isso que eu quero. Aprenda biologia molecular, mas aprenda as outras áreas também. Vá conhecer tudo que a faculdade pode te oferecer durante esses anos de graduação para que você possa escolher com clareza. Quanto mais você souber sobre uma área, mais decisões mais claras você vai poder tomar com a sua carreira. E precisa gostar de estudar e ler muito, porque as coisas estão sempre evoluindo muito rápido dentro da área da saúde. Então, você tem em mente que você vai estudar o resto da vida. Eu realmente amo a biomedicina, eu amo ser biomédica e eu recomendo para todo mundo. Mariane, Rafaela, muito obrigado pela conversa, foi muito legal. Com certeza, depois de tudo que vocês compartilharam aqui hoje, ninguém mais vai ter dúvida sobre o curso de biomedicina e sobre o que faz uma biomédica, um biomédico também, né? Valeu demais!
Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e aproveita para compartilhar esse episódio com quem sempre teve dúvida sobre o curso e a carreira em biomedicina, porque o nosso bate-papo vai ser muito útil, não tenho dúvida alguma. Semana que vem tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta, você sabe, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.